Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é mais um programa de gestão decodificada, diretamente de Alphaville, São Paulo. Hoje a gente está com um projeto bem especial, que é o livro Códigos Empresariais. E eu estou aqui com mais 3 autoras. Vou pedir para elas se apresentarem para você. Roseli, se apresenta para a gente, por favor. Então, olá pessoal, tudo bem? Sou Roseli Schneider, sou contadora, sou mestre tributária, sou mentora empresarial e sou escritora agora. Sou CEO de um grupo de contabilidade e recuperações tributárias. Sou gaúcha e uma imensa felicidade participar junto com as meninas nessa obra clássica. Juliana, se apresenta para a gente, por favor. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui. Eu sou a Juliana Anhaia, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou empresária, sou CEO da empresa Foco Serviços Terceirizados, que é uma empresa especializada no gerenciamento de recursos humanos. E também CEO da S3 Consultoria, que é uma empresa focada no desenvolvimento de eventos de conexão e networking. Sou mentora de empreendedoras também e escritora agora, né? Jéssica, se apresenta para a gente, por favor. Olá, pessoal. Primeiramente, é um privilégio estar aqui com grandes empresárias. Eu sou Jéssica Mendes, sou CEO da Moderno Emprego, sou psicóloga, especialista em behaviorismo e em gestão de pessoas. Eu tenho uma empresa de mão de obra temporária e terceirizada, e quando eu fui convidada para fazer parte desse livro, eu fiquei muito lisonjeada, porque eu tenho aí uma grande bagagem na área de pessoas e poder de alguma forma contribuir para esse livro me faz assim muito feliz. Ju, conta pra gente um pouco sobre o seu capítulo. Nossa, meu capítulo tá incrível. E para mim foi uma bênção, caiu como uma luva, porque eu tenho formação em letras, então a escritora sempre esteve aqui dentro, né? Só faltava despertá-la. Então, escrever esse livro para mim foi maravilhoso, porque eu revisitei vários momentos da minha trajetória, momentos adormecidos, momentos que fizeram realmente essa virada de chave a acontecer. Um líder, eu sempre acreditei que um líder ele não nasce líder, ele nasce com os instrumentos, as ferramentas necessárias para se tornar líder. E foi assim que aconteceu comigo. Vários momentos que forjaram a líder que eu sou hoje. A minha empresa ela está com aproximadamente 150 funcionários. Agora estou com grandes projetos de eventos presenciais também. Estou desenvolvendo uma imersão. Dia 10 de maio, inclusive, vai estar gerando transformação na vida das pessoas, que isso é sobre isso. Liderar, para mim, é sobre ser um agente de transformação na vida das pessoas. Então, foi uma bênção o livro Códigos Empresariais na minha vida. Referente ao seu tema, conta pra gente o que as pessoas que vão ler o livro, assim, vão encontrar de diferente lá, o que as pessoas vão sentir, vão poder colocar em prática, os empreendedores, os gestores, os líderes. Bom, eu coloquei o meu coração nesse livro, a minha alma. Como eu disse, eu revisitei momentos importantes para a minha virada de chave. E a liderança na minha vida, ela veio de uma forma em que eu fui posta em desafios. E para vencer esses desafios, eu tive que tomar a decisão de vencê-los. E como que eu fiz isso? Usando a liderança, né? Eu me fiz líder de mim mesma para então crescer profissionalmente. As pessoas vão encontrar nesse livro o meu coração, né? Como líder, e vão encontrar as estratégias certas para conseguir uma equipe coesa, uma equipe leal e comprometida, que é isso que eu busco nas pessoas que eu contrato para minha empresa. Então, quando eu sento para avaliar um candidato, eu busco nele lealdade, comprometimento. Questão técnica, um bom líder sabe desenvolver. Né? Ele vai treinar, ele vai capacitar para que a pessoa consiga atingir o resultado dela. E através de treinamentos, de capacitação e inspirando diariamente. Uma pessoa ela não segue uma ordem. Nenhum colaborador segue ordem, ele segue um exemplo. Então, enquanto líder servidor, e aqui a gente entra no mérito do que é o servir. Servir não é se tornar o escravo do teu colaborador, pelo contrário, é inspirá-lo a entregar cada vez mais a sua melhor versão diariamente.
E dê pra gente, assim, exemplos práticos de aplicação de liderança com empatia e colaboração. Agora eu vou entrar no teu tema, né? Comunicação clara é pilar primordial para uma liderança eficaz, né? Exatamente. Comunicação. O líder que não comunica se trumbica, como diz o ditado, né? Exato. Então, se o líder, que é quem faz com que a cultura da empresa vá adiante, ele é o pilar, ele que traz os princípios que norteiam toda a gestão, todo o andamento e o crescimento da empresa. Se o líder não tem isso claro e ele não comunica para a equipe, a empresa está fadada ao fracasso. Então, comunicação clara é a primeira estratégia prática, a primeira dica que todo líder precisa implementar. Ele precisa estar preocupado com o resultado do seu colaborador. Não basta contratá-lo e dizer que ele tem que entregar o resultado X, Y, Z. Precisa dar as ferramentas, mostrar o caminho e inspirar para que ele cada dia consiga estar mais perto desse resultado. Fazendo esses dois pilares, o negócio vai ser com certeza muito bem sucedido. Comunica, dá o exemplo e ouça a sua equipe. Ouvir atentamente as dores da equipe vai fazer com que você tenha noção do que a equipe está esperando, do que a equipe está entendendo que é o propósito da empresa. Se eu sei e eu não comunico e eu não sento para ouvir o meu colaborador, eu não sei o que ele está pensando, eu não sei aonde que ele está tendo dificuldade, eu não sei o que esperar dele. E um belo dia, ele vai embora. Sim. E aí eu não sei por quê. Mas por que tu não aproveitou a chance enquanto tu teve a oportunidade de sentar e ouvir o teu colaborador, ouvir o teu liderado, para que ele conseguisse atingir o resultado que tu espera dele? Afinal de contas, o resultado não é para o colaborador, é para a empresa. Então, se tu espera um resultado, dar as ferramentas para que ele chegue lá é primordial. Exatamente, né? Essa questão da comunicação, eu acho que muitos gestores, eles falham, né? Muitos. Justamente, faz tudo, tem todo o conhecimento técnico, mas na hora de lidar ali diretamente, não só com funcionários, mas também com clientes, com fornecedores, e aí eles pecam na comunicação e acabam perdendo grandes oportunidades, né? Com certeza. Essa semana eu fiz um treinamento para minha equipe sobre inteligência artificial e eu sempre falo como se fosse um disco riscado. O óbvio tem que ser dito. Então, quando você fala de inteligência artificial, essa questão da comunicação clara, ela fica muito mais proeminente, fica em evidência. Porque se tu der um comando errado, o teu resultado vai sair errado. E aí, a culpa é da inteligência artificial que fez errado? Não. A culpa é de quem comunicou equivocadamente. Se você não foi claro, o próprio ensinamento bíblico nos traz isso. E tem uma passagem que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Isso. Então, se tu está pedindo, com qual precisão tu está pedindo, né? Então, a liderança ela vem nesse sentido, para que todos os líderes do mundo se inspirem a comunicarem melhor, porque esse é o pilar número 1. O restante vai acontecer de forma natural. E é muito bacana isso, porque eu falo isso muito para os meus mentorados. O óbvio para a gente nem sempre vai ser óbvio para o outro, né? Então, tudo tem que ser explicado, muito bem explicado ali nas entrelinhas. Eu ainda comento que o óbvio não tem que ser dito, tem que ser desenhado. Exatamente. Isso. É Exatamente. Então, assim, essa questão de explicar para as pessoas, eu acho que o livro aborda muito isso, essas chaves, que a gente está no dia a dia, às vezes você está na gestão da empresa e a demanda é tão grande que você não se atenta a alguns detalhes. Uhum. E são coisas, às vezes, que passam despercebidas, que às vezes você vai ler ali no livro e vai falar assim, nossa, por que eu não estou fazendo isso? Às vezes você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Que é uma mudança tão pequena, né? Exato. E pensando no retorno que isso vai trazer para a tua liderança e para o resultado da tua empresa. Comunica bem, tanto para o teu colaborador quanto para o teu cliente. Às vezes o cliente ele não compra de ti, não porque ele não quer. Ele não compra de ti porque ele está com dúvida, porque ele não entendeu a tua proposta, porque ele não entendeu exatamente o que tu faz. E quando você vira essa chavezinha e tu começa a comunicar melhor, a coisa só vai. Exatamente. Sim. E não só o cliente, né? Às vezes um funcionário, para você reter um funcionário, às vezes ele não está sabendo. Se você não está comunicando direito, você acaba perdendo um funcionário bom que poderia ficar por
Com certeza. Bobagem, né? E Aí às entra o- vezes é o comunicar, mostrando para ele que ele faz parte do Com processo. certeza. As pessoas precisam entender que elas fazem parte do processo. E quando elas entendem isso, elas se sentem motivadas, porque elas sabem que algo depende delas, né? Com certeza. Se tu não tem essa comunicação, ele não tem como adivinhar, né? Exato. Não tem cultura, não tem salário alto que supere uma cultura fraca. Isso Não aí. adianta você oferecer um salário milionário pro teu colaborador se o básico do básico tu não está fazendo. Ele não vai ficar, ele vai embora. Exatamente. Ju, eu quero agora dicas de como desenvolver liderança de servidora nas empresas. Conta pra gente. Bom, vamos voltar aos pilares anteriores. Comece melhorando a comunicação. Comece, senta com a tua equipe, faz uma reunião, manda todo mundo fazer um brainstorm ali, ouça efetivamente o que teu time tem a dizer. Faz um NPSzinho lá para avaliar a tua liderança e ouça o que eles estão pensando sobre o teu formato de liderança, sobre a cultura da empresa. Então começa por aí. Quando tu para ouvir, a própria equipe vai te dar a dica de qual o caminho que tu tem que seguir para melhorar a tua liderança. Ju, e qual a frase de impacto do seu livro? Onde houver um desafio, há sempre um caminho para liderar. Porque, havendo o desafio, eu vou ter condições de buscar esse resultado, de buscar ferramentas para vencer o desafio. Eu sempre digo que zona de conforto não permite que ninguém cresça. Então, a melhor Exatamente. forma de tu te desenvolver, de tu crescer, é sair da zona de conforto. Pega um desafio. Eu tava vindo para cá e aí o Guilherme me perguntou, tu tá nervosa? Não tô nervosa, não deu tempo. A gente A não minha tem- cabeça tá cheia de desafios e coisas acontecendo, e projetos incríveis e tudo acontecendo ao mesmo tempo, que não sobra espaço para tu ficar nervosa, não sobra espaço para tu pensar em bobagem. E é isso. Exatamente. Bom, Roseli, conta pra gente sobre o seu capítulo, o seu tema. Então, o meu tema é gestão eficiente e o coração do negócio, tá? Partir da premissa de que o negócio possui corpo, alma e mente. O que seria o corpo? O corpo é toda a estrutura física do negócio, né? O que seria a mente? Aquilo que conduz o negócio. E a alma seria a cultura da empresa. E quem organiza tudo isso? O gestor. Mas não pode ser um gestor que apenas lê tabelas, vê números, verifica pessoas e não... Ele precisa entender os porquês e fazer as pessoas, os clientes, os seus colaboradores e ele próprio mesmo... entender o porquê daquele negócio, o porquê daquele produto, o fim, o que ele deseja na entrega do seu produto, do seu conteúdo, né? Enfim, né? O que for o produto da pessoa, pode ser bem, pode ser serviço, né? Então, fazer um emaranhado pegar um emaranhado de coisas e conduzir de uma forma assertiva para chegar lá no final e dizer, fez sentido. E falando assim, em questão de visão estratégica, como encantar o cliente? O cliente, criando emoções. Hoje, mais do que nunca, o cliente, ele é formado tu forma um cliente, tu fideliza um cliente com emoção, com criar experiências. Eu, nas minhas mentorias, tenho um capítulo que eu trabalho isso muito forte. Nós temos dados na Forbes que 70% ou mais, mas 70% é garantido que clientes não são fiéis. Hoje não são fiéis a marcas, né? E como tu fazer com que ele seja fiel e como pegar esse cliente que não é fiel para o teu concorrente, né? Criando experiências, né? Fazer com que o teu produto... todo mundo tem agora aquela chave de dizer assim, eu tenho que resolver a dor. Eu não trabalho em cima disso. Eu digo que tu tem que transformar amor.
entregar o teu produto gerando amor e não resolvendo dor, né? Gerando amor com o cliente, porque se ele se conectar com o teu produto de uma forma emocional, ele vai fidelizar. Exatamente. E eu tive uma experiência disso, assim, fantástica nesses últimos dias. Tem um posto de combustível perto da minha casa que toda vez que eu ia lá, eu nem gostava de abastecer lá porque o atendimento lá era péssimo. E aí abriu um outro mais na frente, um concorrente. E eu cheguei no posto, o rapaz atendeu, trouxe uma água. Toma, moço, uma água pra você, pra sua bebezinha que tá aí atrás. Eu saí do posto e falei assim, onde que eu tô? Eu parabenizei eles pelo serviço. É. Era uma inauguração que me encantou. Então, acho que é justamente isso que você falou, né? E quando eles fazem isso, eles te colocam na obrigação, mesmo que inconsciente, mas o teu cérebro pega isso, de retribuir. Exato. Continuando sendo cliente ou entregando algo para ele também, porque tu fica nessa obrigação. E isso não dá errado nunca. Enquanto Né? visibilidade de marca, não, acho que não existe estratégia de marketing melhor do que essa, porque as pessoas elas vão esquecer do que tu falou, elas vão esquecer do produto que ela comprou lá, mas elas jamais vão esquecer de como que elas se sentiram. Exato, É de que uma as pessoas atitude. hoje elas buscam experiência. Uhum. Quando elas vão adquirir o produto, quando elas vão em algum lugar, elas querem a experiência. E isso é o que impacta. Exatamente. isso aí. Eu fiquei assim, gente. Eu falei, meu Deus, será que isso daqui tá acontecendo mesmo? Porque eu tava tão acostumada com o outro posto que era terrível, que eu falei assim, gente, Eu que tenho um atendimento. cliente, Agora eu eu ando... frequento um posto que é exatamente assim, eles trazem o café, O a café. água, e não era inauguração, é todo dia, se tu chegar lá, a hora que tu chegar, eles vêm com a água, com o cafezinho lá, dão 2, 3 águas, quando tu quiser, então isso aí fixa na cabeça das pessoas, e é um posto caro, o combustível não é barato lá, mas a gente vai lá porque tem essa experiência toda envolvida, isso faz total diferença Faz nos total negócios. diferença. Rose, e a respeito da importância da equipe apaixonada e de líderes inovadores, que você colocou no seu capítulo, e aí? Sim, aí vem de encontro, né, que a Ju falou também, né, tu tem que se preparar. Eu sempre digo assim, ó, que empreender é uma profissão. Tu vai para faculdade, tu aprende você é odontóloga, daí tu vai lá, tu aprende. Eu vou ser médica, tu aprende. E empreender? A gente vai aprender? Então, o gestor, ele precisa primeiro aprender para depois empreender. Exato. Ele precisa ter todo o conteúdo, e o conteúdo não é só simplesmente abrir um CNPJ. Ele precisa entender que existe um CPF e depois ele vai existir um CNPJ. E aí, nesse CNPJ, eu sempre digo assim, não é contrato emocional, é contrato social. E aí ele tem que separar, né? E aí ele entendendo que o CNPJ é uma identidade separada, ele se prepara para aquele CNPJ e ele vai preparar a equipe dele para vender o produto dele. Porque eu sempre digo assim, não é o produto que dá o dinheiro, é a equipe que vende o teu produto que vai te dar o dinheiro, né? Que vai te dar o lucro. Então, tu precisa se apaixonar primeiro pelo teu produto, fazer a tua equipe se apaixonar e aí vender o produto. E para isso tu precisa aprender. Exato. E assim, eu acho que muitos líderes têm essa dificuldade, porque às vezes você se forma numa faculdade, é igual tirar carteira. Você tirou a carteira, você não tá pronto para você dirigir, não. Você vai praticar para poder aprender. Mas tem outros meios também, através de cursos. Hoje em dia o Sebrae também disponibiliza vários cursos para os empreendedores. Tem alguns grupos também de empresários, geralmente cada cidade tem um, né, através de cursos, fazendo networkings. Mas o que você, assim, daria de dica para a pessoa poder se especializar? Primeiramente, ela precisa se autoconhecer. Se aquilo que ela vai empreender faz sentido para ela, porque ela é a primeira consumidora do produto dela, tá? Isso, e depois estar bem ciente que
o CPF é uma coisa, o CNPJ. Hoje, no Brasil, nos primeiros 5 anos, 70%, 80% das empresas fecham. Por quê? E a maioria é porque não soube separar o CPF e o CNPJ. Então, assim, primeira coisa, conheça o seu produto. Tu gosta do seu produto? Vai ter aceitação no mercado aquele produto? Depois, conheça o administrativo desse negócio. O teu CPF vai ter condições nos primeiros 6 meses, 12 meses de sustentar esse CNPJ? Porque só depois disso é que vai vir o retorno financeiro para inverter a situação. E aí o CNPJ vai começar a sustentar esse CPF. Criar equipes apaixonadas, passar para eles essa paixão, né? E depois encantar o cliente. Tu precisa fidelizar o cliente, né? Isso, eu sempre digo, nas mentorias tem 4 passos, né? Isso que eu falei de se conhecer, conhecer o seu produto, conhecer, montar uma estrutura separada e conhecer o seu cliente depois e fidelizar ele. É muito difícil dar errado quando tu segue isso, né? Então, basicamente, para ter sucesso... É só isso tudo. É só isso tudo. É só isso tudo. E quem disse que empreender né, é fácil, Imagina. se engana, né? Eu encontro muitos mentorados que dizem... Primeira pergunta, qual o teu objetivo? Sair da CLT. Eu quero sair da CLT. Tá, mas tu tá entendendo, mas por quê? Porque eu quero trabalhar menos. Eu não quero ser escravo. Engano, E daí, né? quando eu falo para eles que na CLT, geralmente, são 8 horas diárias, e no empreender são de 12 a 14, eles já começam, não, mas não pode estar certo. Ou mais, né? Ou mais, sem né? férias, sem nada. Exato. Em época Então, de plantio, isso é muito maior, né? Depois na colheita a exato. gente diminui um pouquinho, mas primeiro se planta. Mas também empreender é muito gostoso, é muito satisfatório, eu digo que é aquela coisa assim, o arrepio, o sangue que corre aqui. Então, tu entregar um produto, tu colocar a tua impressão digital no mundo dos negócios, é fantástico. E como contadora, eu faço nascer muitas empresas e eu tenho, assim, eu tenho uma realização genuína, assim, de ver negócios prosperando, né? É muito bacana. Conta pra gente da sua frase de impacto. Então, a minha frase de impacto é gestão eficiente, coração dos negócios. Um líder, ele precisa estar apaixonado pelo seu produto. Ele precisa entregar essa paixão, porque quando o teu cliente vê essa paixão, ele quer também. E aí fica bem mais suave. Bacana. Jéssica, conta pra gente um pouquinho sobre o seu capítulo. Bom, o meu capítulo acho que nunca esteve tão em evidência. É o capital humano como força. Hoje a maioria das pessoas que, assim, dos empresários, de indústrias que vão contratar profissionais, se tem alta dificuldade. A gente vive um momento no mercado, eu sempre comento que é um mercado cítrico, onde a gente tem 5 gerações dentro de uma corporação. Que é a geração do meu avô, da mãe, a nossa geração, o jovem que está vindo para o mercado de trabalho, e como o RH consegue administrar todas essas gerações e motivar, sendo que cada uma busca o interesse conforme a sua década, conforme eles aprenderam. Então, tem uma geração que ela é mais antiga, que ela trabalha porque ela quer ter carro, ela quer pagar as contas, ela é fiel, ela trabalha até o fim, ela tem estabilidade. Vem uma geração, ficou até meio-dia, ela não se identificou com o fit cultural da empresa, ela vai embora. É uma geração que está vindo, que trabalha por um propósito. Não trabalha por dinheiro, não trabalha por estabilidade, não trabalha por aprendizagem. Ela trabalha pelo amor.
pelo que ela percebe pelo fit cultural. Então, a gente está vivendo uma onda a nível não só nacional, internacional, da dificuldade da gente aprender a lidar com essa nova geração. Porque eu vejo todo mundo condenando essa geração Z que está vindo. Mas eu acho que está na hora também das empresas, da gente como empresárias, enfim, começar a olhar esses jovens de uma outra maneira e mudar o conceito dentro das nossas empresas. Não, com certeza, Jéssica, mas eu vou te falar assim, que eu, como diretora industrial na minha outra empresa, eu tinha muita dificuldade. Me conta, como é que a gente vai fazer com essa geração Z? Então, nossa, eu tenho agência de emprego. Às vezes acontece da empresa ligar, ela quer 500 funcionários em 3 dias. E esses funcionários têm que passar por entrevista, a gente faz exame médico, faz contrato, envia tudo online, hoje em dia, carteira digital, enfim, uniforme, e no 3º dia tem que estar pronto para começar. É uma batalha. Desespero. É um desespero. Entendo bem a tua dor. Você às vezes é evento. E é um desespero, mas ao mesmo tempo, nós nunca ficamos tão evidentes, o nosso mercado. Sim. Porque as pessoas nunca precisaram de tantas pessoas para trabalhar. Então, é um mercado que está em alta expansão. Tanto é que já existe um mercado investigando o nosso segmento. É um segmento que a gente vai ter grandes terceirizações e temporários. Como já é primeiro mundo. A gente é Américo Latino, brasileiro. Então, a gente tem uma cultura muito CLT, muito acolhedora ainda pro trabalhador. Mas o mercado, o Brasil, ele está migrando para um outro patamar. Onde o CLT talvez não se encaixe muito com o padrão desses jovens. Então, hoje, por exemplo, você é diretor industrial. Você não vai... a dificuldade que você tem é gigante. Você trabalha contratando o operacional. Os jovens que estão vindo, eles não querem mais ser operacionais. Não. E aí, onde tem uma grande rotatividade. E aí, tá na hora de nós mudarmos a maneira de contratar esses profissionais e trazer ele para dentro da empresa como se ele fosse empreender na sua empresa. Porque eles querem ser empreendedores. Então, qual que é o caminho para essa pessoa que entra como operador dentro de uma empresa? Qual que é a carreira? Qual que é o fit cultural? Qual que é o valor estampado da empresa? Ele se conecta com isso? Então, eu acho que está na hora da gente mudar um pouco. Que eu vejo todo mundo criticando muito. Mas o que a gente faz? Essa geração não quer nada. Mas é uma geração que, por exemplo, eu queria muito ter carro. Gente, era meu sonho. Ter carro, ter casa própria. Vem uma geração que anda de Uber. E tá tudo bem. E tá pra tudo eles. bem. Não, inclusive tá bom, né? Porque tu não precisa estar se preocupando com estacionamento, né? Com se bateu, se não bateu. Então é muito prático, né? É muito, por exemplo, você vê, assim, na nossa época, para casar, imagina, a gente ficava um tempão, comprar uma casa, se programar no casamento, enfim. Eles moram de aluguel. E tá Não tudo querem certo. nem fazer festa. E existe toda essa questão do E não boom preocupam digital também. ficar no trabalho, né? Toda essa questão do boom digital provocou também uma certa pressão exacerbada nas costas dessa geração. Porque hoje em dia é muito triste não ficar rico antes dos 30 anos para essas gerações que vêm aí. Eles vêm com essa carga emocional em cima dos ombros e aí eles visualizam essas possibilidades que o digital traz. E é claro que eles não querem ir trabalhar numa indústria. É claro que eles não querem atuar na linha de frente. Isso tudo são questões que a gente, como líder, tem o desafio de compreender e lidar. E gerenciar o desafio, né? Exatamente. Nossa, e assim, é um martírio, viu, pra gente. Eu não sei como que eu vou fazer, não, mas... Terceiriza. Não, a gente Então, isso que eu ia falar, terceiriza. coloca temporário, terceiriza. É um ramo Terceiriza. de produção. Eu terceirizo fábrica. Eu também. Então a gente vai conversar no final desse episódio aqui, gente. Ó, já Aí tá ela dando... vem pro podcast Não é? já sai É, dentro, né? Gente, porque eu falo assim, meu Deus, como que eu vou fazer com esse pessoal? E eu percebo que, assim, as empresas, Porque- cada vez mais que elas estão tendo problemas em contratar profissionais, o que elas querem? Ficar mais especialista no produto dela. Ela não quer ter dor de cabeça com pessoas. Exato. Ela quer se especializar no ramo dela. E aí é onde vem O nosso ramo. mercado. E elas Terceirização. estão certas nessa decisão. Por que que tu vai Lógico. ficar gastando a tua energia com o gerenciamento de uma mão de obra ou de qualquer outro serviço dentro da empresa? Vamos pensar como
informática, como qualquer outra coisa que seja fácil de resolver e que tem outra pessoa que você não é o especialista para isso, por que tu não vai terceirizar? Por que tu vai ficar ali tentando, se desgastando, perdendo teu tempo, quando você podia estar melhorando teu produto, poderia estar vendendo, poderia estar ouvindo a tua equipe, desenvolvendo estratégias novas de negócio? Eles estão certíssimos em Sim. entender que existem as terceirizadas justamente para absorver essa fatia de mercado, essas dores. E é uma mudança no nosso mercado. Sim. Né, as empresas entenderem que, assim, primeiro que o temporário, o custo é mais viável. O terceirizado, ele acaba sendo um risco maior, né? Mas, assim, para a empresa, quando você terceiriza, toda a responsabilidade é da terceira. Isso. Inclusive de acidente de trabalho, tá vindo Passivo aí... trabalhista. Tudo a gente assume essa responsabilidade. Então, para a empresa, é o melhor do mundo. Ela não quer ter esse problema. E aí vem as Gente, terceirizadas. você já tem uma unidade lá em Belo Horizonte? Não tenho, mas vou ter. Não, então vamos abrir esse ano. Amém, Vai ser a isso aí. solução de muitos problemas, de verdade. muitos empresários, né? Só que lembrando que no ano que vem tem reforma tributária. E aí a situação vai mudar um pouco. Só Conta lembrando. conta pra gente. Não, isso é para o próximo podcast. Vamos lá, vamos focar aqui. Porque se eu entrar na reforma tributária, aí vai passar de hora. É, Sim, não, verdade, nossa. verdade. Gente, então, Jéssica, a respeito disso, você também falou que vocês estão com um projeto de abrir franquias? Isso. Porque vendo essa necessidade no mercado de trabalho, gente, é o melhor momento de eu estar expandindo. Eu já cheguei a ter 6 unidades espalhadas a nível Brasil. E quando veio a pandemia, todo mundo começou a analisar, não vale a pena ter o custo, o aluguel, enfim, eu acabei reduzindo. E para poder expandir hoje, gerenciar, ter gestores, o mercado ele tá mais difícil. Então aí foi onde eu assim, não, eu vou começar a ter franquia, vou começar a ter sócio para dividir o peso. Você administra pessoas. Lerê. Eu tenho mais de 3.000 profissionais que a gente administra na folha de pagamento. Então, assim, e quanto mais eu expandir, mais essa responsabilidade vai ficar para mim. Então, por que não ter franquias? Por que não trazer RHs que querem ser empreendedores, comerciais? Eu vim da área comercial. Meu sonho era ter agência de emprego, mas para você ter agência de emprego, você tem que ter um custo muito alto. Você tem que ter um valor dentro da conta bancária muito alto, em torno de 500 mil reais, enfim. Mais casa própria. Então, assim, o governo, ele entende que para você administrar o trabalhador, você tem que ter dinheiro. Tu tem que ter um ativo para garantir. É diferente do terceiro. O terceiro você não precisa, mas o temporário sim. E hoje em dia as pessoas não têm esse dinheiro na conta para administrar, enfim. Então aí entra o sócio, né? Eu vou administrar toda a área de faturamento, financeira e folha, que é o que eu domino, mas aí é esse profissional que ele é de RH, que ele é comercial, ele tem esse sonho, ele pode vir procurar a Moderna Emprego para ser um dos franqueados e para a gente expandir o Brasil. Bacana. Agora, voltando um pouquinho lá no assunto do livro, porque eu fiquei muito interessada nessa questão da franquia, da empresa. Essa empresa tem que ir para Belo Horizonte. Gente, vocês de Belo Horizonte, por favor, entrem em contato com a Jéssica. Com a Moderna Emprego. Como alinhar propósito, cultura e performance? Nossa, essa pergunta é difícil. Difícil. Eu venho de um processo dentro da Moderna. A Moderna tem 12 anos. E quando veio a pandemia, gente, para vocês devem ter sido muito difícil, como qualquer empresário. E aí foi onde eu recomecei minha empresa do zero. Eu recomecei assim, eu diminuí assim... de 100% eu fui para 30%. E eu tive que me adaptar. Em um dia, 6 profissionais já pediram conta, porque eram mulheres que não tinha creche, o pai trabalhava, então teve que ficar com os filhos. E de repente, o que eu vou fazer? Aí foi quando eu comecei a caminhar na minha empresa. Depois de quase 10 anos, eu comecei a ir em todos os setores. E implantar, porque... você vai crescendo, você vai se desvencilhando dos valores iniciais. Você vai se desconectando do que foi o seu propósito no começo. Eu vim de recepção de agência de emprego,
passei por departamento pessoal, recrutamento e seleção, me formei em psicologia por conta disso, é minha grande paixão. Fui para a área de vendas e quando eu montei a Moderna, inclusive o nome da minha empresa é Moderna Emprego, porque para modernizar o meu mercado, que é muito antigo, agência de emprego, a lei CLT é muito antiga. E vermelha a minha marca, porque eu acredito muito na paixão, como a Rose comentou, sobre a paixão pelo negócio. E quando eu fui crescendo, os meus valores ficaram assim, a Jéssica do começo da Moderna não era mais a Jéssica. Ali quando aconteceu toda a pandemia, gente, eu tenho que andar, eu tenho que caminhar com o meu time, para eles se conectarem e entender qual é o valor da Moderna, qual é o propósito. Porque quando a gente tem colaboradores, eles trabalham pelo propósito que eu acreditei, pelo sonho que eu idealizei desde aquele começo. Como olhar no olho dos meus profissionais e fazerem eles acreditarem. E aí eu passei 6 em 6 meses implantando cada setor, mandando gente embora, porque tem pessoas que não estavam conectadas e tudo bem. Eram grandes profissionais, mas não estavam alinhados ao que eu acredito, ao que a Moderna acredita. E aí eu fui fazendo essa limpeza e nesse processo eu falo que eu tenho experiência real de gente que realmente está comigo, que realmente é apaixonado pelo meu negócio, de gente que me decepcionou demais, demais. Que eu fiz de tudo, eu entreguei, eu me dediquei e me decepcionei, porque isso faz parte de ser empresária. Tive gente que só queria uma troca, era só aprender ali como era para ir para o mercado. E tenho gente que continua caminhando comigo. Então, quando a gente trabalha somos empresários e trabalha com gente, a gente tem que entender que se a gente não aprender a trabalhar com gente, a gente não vai dar certo. Nenhum empresário vai dar certo. Nunca falou tanto sobre isso. E aí foi quando... tive uma consultoria que caminhou comigo e que falava, Jéssica, você vai ter que andar no seu setor. Você vai ter que implantar todos os processos novamente, porque pós-pandemia tudo modernizou, tudo é online. Tive que rever os processos, olhar para as pessoas, pegar na mão e caminhar. Foram 2 anos. Depois de uma empresa de quase 10 anos caminhando com vários colaboradores, empresas, enfim. E eu percebo a mudança. E eu comecei a trazer jovem, tá? Que legal. Muito jovem. Eu comecei, porque eu acho o máximo a gente mesclar profissionais que têm uma grande bagagem, uma grande vivência, com jovens que estão vindo. Porque os dois têm muito a agregar. E aí foi quando eu comecei a trazer esses jovens e entender também. Né, aonde, por que eu não fico, o que está acontecendo, eu sou psicóloga, eu gosto de entender, de fazer cursos, e eu crio campanhas dentro da empresa, conectados aos meus valores. Eu crio campanhas onde todos os colaboradores são bonificados, e são campanhas com os valores. Então, eles têm métrica, e aí todo mês, aí eu implantei setor de qualidade, implantei setor de sucesso do cliente, aí eu fui implantando novos cargos dentro da minha empresa. E aí, tá caminhando. Muito legal. Tá dando certo. Muito legal. Eu também tenho essa experiência de mesclar os times e a gente até tem uma brincadeira interna que a gente fala, tem o time das raízes e o time das Nutella. Eu tenho colaboradoras na faixa dos 40 e poucos, tenho uma de 52 anos. E eles trazem demais essa questão do comprometimento com o resultado. Sim. Que para mim esse é um valor inegociável dentro da minha empresa. E é muito legal tu ver as diferenças. Só que os jovens, eles trazem inovação, eles trazem criatividade, eles trazem sangue no olho, que é imprescindível para a empresa ir para frente. Então, você tem que ter o equilíbrio dentro da tua empresa. Também Não acho. dá para ficar só nos jovens, mas também não dá para ficar só com aquele pessoal, porque aquele pessoal tem conhecimento lá de trás. E tem mais compromisso também, né? Os raízes. Exato. Eles já têm um compromisso maior com a empresa, né? Muito. E os jovens já são mais, digamos, volúveis, assim, hoje estão aqui, Verdade. tá tudo bem amanhã não estar mais, né? Sim. Então tem que realmente mesclar isso para criar. Agora, sem dúvida, a mão de obra, as pessoas, né? Para não dizer mão de obra, mas as pessoas, eu bato muito nisso. Hoje é o maior ativo de Com todas certeza. as empresas. E olha que engraçado, né? Porque hoje estamos na era digital, onde
até um tempo atrás, pregavam que na era digital, quem vai tomar, quem vai assumir À o frente. comando vai ser o robô, vai ser a máquina, né? Uhum. Mas sempre atrás de uma máquina, ou na frente da máquina, tem uma cabeça pensante, né? Sim. Com certeza. E hoje o humano é muito valorizado, né? Mas Então, isso tudo passa por uma mudança de mentalidade. Tu pontua muito bem, Rose, a questão do CPF e do CNPJ. Enquanto o CPF não passar por aquela virada de chave, aquele boom de entender que a empresa é o reflexo dele, reflexo dos princípios que ele traz, da cultura que ele traz, que ele é a cultura. Ele precisa ter essa viradinha de chave, porque ele é um técnico tentando sobreviver ao empreendedorismo, ele não foi capacitado para isso. isso. Então, passa por essa viradinha de chave, tem que trabalhar lá dentro primeiro, para que aqui fora se reflita, né? Um Sim, bom exato. gestor, um bom empreendedor. Jéssica, conta pra gente a sua frase de impacto do livro. Um mundo movido por pessoas faz toda a diferença. Que é até o que a Rose mencionou, que por mais que venha a tecnologia, inteligência artificial, o olho no olho faz a diferença. E o bom é que as pessoas estão querendo isso, Sim. né? Elas querem o toque, elas querem conversar, elas querem... Então, isso... Elas querem chorar. Exato, querem abraçar. isso. Exato. E aí, cabe ao empreendedor ver isso, né? Valorizar isso, que nem tu bem coloca, né? Que tu valoriza na tua empresa os teus colaboradores. Sim. Isso faz a diferença e isso segura, isso retém. Isso retém. Eu venho de uma época, você deve saber, porque é um segmento, eu era comercial. Eu visito só indústria. Então eu visitava e tinha meta de visita, tinha que fazer umas 10, 15 visitas por dia, enfim. De repente o mercado começou a mudar, vamos no e-commerce, vamos por telefone, vamos WhatsApp, tudo é muito rápido, tem chatbot, enfim. De repente, de um ano pra cá, eu voltei a implantar novamente comercial. Eu voltei a ter uma estrutura de vendas pessoal dentro das empresas. Nosso perfil de cliente, né? Falo nosso porque é o mesmo mercado. Nosso perfil de cliente, ele quer essa coisa Ele do quer a olho visita. no olho. Ele quer a visita técnica lá, presencial. Eu não sei se tu atende condomínios, também eu atendo condomínios. E esse é um outro mercado que é só o presencial que funciona. Imagina tu fazer uma call, uma ligação. Imagina você treinar Não, porteiro, né, que é o seu segmento, porteiro, pessoal de limpeza, numa TV. Eles não aceitam aula a portaria online. remota por conta disso. É. Então, é uma loucura. Gurias, então vamos pedir para a Bárbara, então, falar um pouco sobre o capítulo dela. Nós tomamos conta da mesa e a Bárbara acabou não falando muito bem, Bárbara, agora é a sua vez. Desconta em nós. Tudo. Não, gente, o assunto aqui tá tão legal, tá tão dinâmico, né? Tantas coisas que a gente vê, como eu pessoalmente, como empreendedora, que eu vejo assim, esse livro vai ser uma bússola para todo mundo. Porque conversando com cada uma, eu vejo um assunto que encaixa, que conecta, que é necessário e que a gente tem dificuldade no dia a dia e com o livro ali a gente vai ter as ferramentas, né? Com certeza. O meu capítulo, eu falo de comunicação eficaz, foi o que a gente conversou. Esse capítulo, assim, quando me foi apresentado a proposta do livro para poder participar, eu me encantei com o tema. Eu falei, vou pensar e tal. Mas aquilo ficava fomentando dentro de mim, sabe? E quando eu comecei a escrever o capítulo, eu falei assim, nossa, vou demorar a escrever um capítulo inteiro. Eu sentei e foi questão de horas, eu escrevi o capítulo inteiro. Então, assim, na comunicação foi o que a gente falou. A comunicação ela é necessária, porque o óbvio para você não é o óbvio para o outro, mas as pessoas precisam se especializar na forma de se comunicar. Eu tive vários momentos dentro da empresa, em questão de tratativa, de negociação, que às vezes uma forma de comunicar, um contrato bem elaborado, são ferramentas que são necessárias para quando você vai entrar numa negociação antes. A forma como você vai conversar com o outro, que gera empatia no outro, até onde você pode levar uma negociação ou não. Então, tudo isso vai estar ali no capítulo do livro para vocês. Questão de reter funcionários, né, abordar os funcionários também na hora de treinamentos, porque cada pessoa tem um tipo de aprendizagem diferente. Então, tudo isso eu coloco lá no livro. E além disso também, que é a questão da pessoa se posicionar.
Porque a comunicação, você tem que comunicar antes de você falar. Você se comunica visualmente, você se comunica com postura. Se você não está com uma pessoa em uma reunião tete a tete, a sua voz, o seu tom de voz, ele tem que ser um tom de voz agradável, como você se comunica. Então, tudo isso vai estar ali no livro. Com algumas experiências que eu tive também, fiz ele com bastante carinho e acho que todo mundo vai se beneficiar bastante aí dos conteúdos que eu deixei lá. Ô, Bárbara, eu tenho uma dúvida. Você trabalhou muito tempo como diretor industrial. Sim. E como que é hoje, por exemplo, se você pega uma fábrica ali com 5.000 funcionários, como que é o meio de comunicação? Ainda é nos quadrinhos? Dentro das fábricas? Ainda Sim. tem aquela coisa de qualidade? Tem, assim, a gente, como eu fornecia para montadoras, né? Então, a gente tem a gestão de qualidade e tudo mais. Então, assim, você tem diversos treinamentos, mas tem vários quadrinhos também. Tem. Porque hoje, por exemplo, eu vejo muita. Inclusive, eu uso intranet, que é o meio de comunicação entre os colaboradores. Uhum. Mas a fábrica não tem como usar Não. esse meio de O comunicação. que acontece é o seguinte, que tem um diferencial na fábrica, que é o segredo industrial. Uhum. Então, é uma outra coisa que a geração Z não entende. Então, você não pode estar com celular na área de produção, Uhum. porque tem segredo industrial ali dentro que não pode ser passado. Sim. Então, tem todo essa questão que a gente fica assim, gente, e agora? Como que eu vou lidar com esses meninos agora que querem entrar com o celular dentro da fábrica? Então, a gente ainda usa os quadrinhos, faz os treinamentos, utiliza da comunicação também na forma de aprendizagem para poder treiná-los, porque tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são sinestésicas e tem Uhum. pessoas que são os três. E eu fui aprender isso assim, eu estava tendo eu precisei dobrar a minha demanda dentro da empresa e os funcionários eu estava com muita dificuldade para ter funcionário para fazer hora extra. E a montadora não queria saber, eu tinha que atender o prazo, Sim. que é a questão da negociação, de você ter um contrato também bem elaborado, Uhum. para depois você não meter o pé pelas mãos e também não ficar maluco. Então, eu tive que pegar esses funcionários, tinha repassado já para as pessoas, para poder passar para eles, como funcionava, cálculo de hora extra e tudo mais, porque eles não estavam visualizando isso, eles não sabiam como era. E aí, depois que eu coloquei, que eu sentei com eles, mostrei para eles, fiz o cálculo no quadrinho lá, como se fosse uma aula mesmo, sabe? No outro dia, tava dando briga para fazer hora extra. Olha, que legal. Então, assim, são várias técnicas de comunicação que são necessárias e que facilitam. Que às vezes a gente acha assim, não, gente, mas eu já expliquei pro menino e ele não tá entendendo. Quero te fazer uma pergunta sobre isso. Tem alguma dica prática, alguma técnica especial que tu usa para resolver os conflitos causados justamente pela falta de comunicação ou dificuldade na comunicação? Olha, Ju, é no dia a dia mesmo, no tete a tete, sabe? Quando é necessário, eu vou lá e resolvo. E como Mas que a tu gente- resolve? Assim, eu tendo uma reunião com eles, dependendo do que for, principalmente eu não sei vocês, mas mulher liderando, só homens, né? Nossa, Na verdade, produção, na imagina. produção. Então, você tem que ter um pulso firme, é diferente, certeza. eles às vezes não aceitam algumas coisas. Então, algumas coisas que quando eu tinha que dar uma chamada de atenção, assim, sabe? O que eu fazia? Eu não chamava todo mundo, porque aí para mim não dá voz para todo mundo de uma vez. Então, chama um por um. Uhum. Olha, acontecendo isso, pontua um por um. Porque senão você acaba sendo engolida por eles. E a gente, como gestora e mulher, tem que E é igual, dar eu raça mesmo. atendo muita indústria, né? O meu foco maior é indústrias. E as mulheres no comando é mais difícil. Tem É muita um resistência. mercado, pelo menos nesse segmento de indústria, metalúrgico, plástico, químico, enfim. As mulheres no comando é raro. Eu visito muita fábrica. Eu nunca vi uma mulher como diretora industrial, gente. E assim, não foi fácil, foi um desafio para mim. Nossa, Um imagino. desafio muito grande, mas eu aprendi muito com isso. Muito mesmo. Porque
Gente, a gente precisa dominar algumas coisas e às vezes a gente se encolhe por achar que a gente é mulher. E não é Pela assim. cultura, né? Que eles tentam impor pra gente que a mulher não vai conseguir, né? Mas aí vem a capacidade, né? Assim como tem homens que também não conseguem. Exato. Né? Eles não são dominantes e aí eles não conseguem se impor. Mas existem mulheres que conseguem também, né? Então, só que a maioria que eu noto, assim, é que elas se encolhem. Sim. Elas têm isso dentro delas, mas elas não conseguem colocar por causa da pressão externa. Gente, eu sofri muita pressão mesmo, porque a empresa ela já existia há 20 anos. Então, assim, era uma empresa familiar que o dono os filhos não queriam assumir, e aí eu entrei na sociedade. Falei, vou entrar na sociedade. E foi uma coisa totalmente nova para mim. Então, assim, teve muitas coisas que eu aprendi na marra, na garra. E foi assim, aprendendo com o dia a dia mesmo, mas a gente tem que ter coragem. Mas isso é empreender. Exato. O contrário seria estranho. Verdade. E Bárbara, fala para nós a tua frase de impacto, então. Olha, uma frase dita sem pensar, ela pode gerar um caos, mas uma frase dita com propósito, ela gera conexões fortíssimas. Ah, que bacana, Legal. que Você fala show. da intencionalidade, né? Ela se aplica em todas essas áreas discutidas aqui, né? Intencionalidade na liderança é aquilo que você quer que as pessoas entendam do teu posicionamento como líder. Intencionalidade na tua gestão e intencionalidade na comunicação. Tudo é sobre isso, né? Tudo comunica no fim das contas. Sim. É isso, gente. Assim, conta pra gente alguma experiência que vocês tiveram em comunicação, também quero saber. Assim, que já vocês tiveram uma dificuldade, depois conseguiram sobressair. Conta pra mim, alguém teve alguma? Ai, tem vários. O meu maior desafio, assim, sempre é com pessoas, né? Pessoas tendo conflitos e eu tendo que gerenciar. Então, esse é sempre um desafio. Por isso que eu te fiz a pergunta, porque é sempre muito desafiador. Um disse algo, o outro entendeu errado, e isso tomou uma proporção enorme, e aí você tem que gerenciar antes que eles se matem, como eu costumo dizer, né? Então, isso acontece quando a gente trabalha com muitas pessoas. Eu trabalho com muita mulher, então a mulher, ela naturalmente, ela é muito mais comunicativa, expressiva e às vezes não tão racional. Então, veio, foi. Do jeito que veio, foi, e a comunicação ela vai para um ponto de conflito, que vira Ju, conflito. uma coisa que eu aprendi, assim, nessa questão de comunicação, porque às vezes você passa uma informação para a pessoa e ela vai, às vezes, com ruídos. O que seriam esses ruídos? Os ruídos é o nosso sentimento, sabe? E aí você passou de uma forma, mas a pessoa entendeu de outra. Uhum. Então é sempre bom quando você for comunicar com outra pessoa, você perguntar para a pessoa assim: me explica o que que você entendeu disso, só para eu. Aí você ainda validação. explica, só para eu entender se é isso mesmo, se eu te passei da maneira correta a informação. E aí a pessoa vai te explicar, e aí você vai entender, vai ver se passou ou não. Porque às vezes a gente passa a informação, a pessoa fala, não, mas você falou comigo assim. Aí você fala assim, não, gente, mas não foi isso que eu falei. Porque ela entendeu de outra forma. Então é sempre bom a gente validar para saber se Isso aí. a pessoa entendeu da forma correta. Né? Eu já tenho o hábito assim, formaliza. É a Porque melhor eu chego forma. na empresa, é tanta coisa acontecendo, tanta gente vindo falar. E eu não sou, quando você falou, né, de pessoas que são verbais, enfim, escrita, eu preciso ter o meu time. Porque às vezes é muita coisa para administrar no dia a dia. Então aí eu chego uma hora lá, vou ver no meu computador, aí eu vou respondendo. Se a pessoa vir verbalizar para mim alguma coisa, eu tô passando na empresa, verbalizar, e depois 3 dias ela fala, não, mas eu falei com você. Mas você formalizou ou não? Ah, então você não falou. Porque cada um tem uma maneira. E você tem que aprender a lidar com o colaborador, a maneira com o meio de comunicação, assim como eu. Eu tenho meu meio de comunicação. E eu administro um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, no meu tempo, eu olho lá, não, formalizou, eu vou respondendo. Se vir verbalizar, não funciona. Vou esquecer. A gente esquece, Esqueço. Natural. Mas tem gente que é muito bom de memória. Eu, gente. Eu também não. Eu sou péssima com memória. Eu sou Depois boa. que eu fiquei grávida, depois dos 40 anos, gente, é só B12. Não, mas funciona. Aí comigo também tá assim. Às vezes eu acordo de manhã,
Mas você é mãe recente, não é? Sou. Ah, então. Vai melhorar, não vai? Vai melhorar. Tá Que ótimo. justificado. O começo é sempre mais desafiador, tudo, né? Toda a jornada da maternidade nesse universo aí de gerenciamento de empresas é um desafio. E eu montei a minha empresa na gestação. Nasceu meu filho e nasceu a Moderna. Que legal. Uau, Que que lindo. praticamente igual você está empreendendo agora, não é? É, assim, Tá, né? Você já é fora do fora setor do industrial, setor sim. industrial. Exato. É um grande desafio, tá nascendo uma mãe, uma grande empreendedora. Exato. E a gente se desdobra, né? E a gente fica muito mais porreta depois da maternidade. Fica. A gente se sobressaia, Vira uma leoa, a né? gente vira uma leoa. Vira uma a Mulher gente- Maravilha, gente. Aham, a Filho no gente quer colo. o mundo num dia só, porque a gente tá focado em dar o melhor pro filho da gente. É. Então, o mundo que se prepare, porque É, a Bárbara isso- que vem isso- aí, meu Deus. Exatamente. Isso Aguardem. já é um incentivo para as mulheres empreenderem, Com porque às vezes, certeza. não, eu quero ser mãe, eu não vou empreender. Não, gente, pelo contrário, né? Quando, depois que tu é mãe, a profissional aflora de uma maneira assim, né? Uhum. Eu incentivo muito na minha equipe mulheres trabalharem, né? E justamente vou meio que na contramão, porque a maioria não, eu prefiro o homem porque não tem essa questão de ter filhos. Realmente, a gente tem que depois ser polvo, né? Tentar Uhum. acomodar os vários pratinhos, né? Todos os dias, porque depois que tem filho, né? Sim. Tem BOs todo dia, né? Mas, em compensação, tu se torna uma profissional de elite, né? A mãe, assim, quando ela busca o conhecimento, nossa, ela evolui, assim, muito mais, porque ela se torna muito, muito mais comprometida com o mundo, né? Sim. E as pessoas às vezes acham que um filho vai atrapalhar, né? Gente, não tem nada disso. E é tão gostoso, eu falo assim, se eu soubesse, eu já tinha tido antes, há muito tempo. Eu também, eu penso mesmo, né? Porque eu procrastinei a minha maternidade, eu acabei sendo mãe com 32 anos. Porque eu tava focada antes, queria trabalhar, queria estudar, fiz 3 faculdades, então não tinha realmente como ser mãe antes. Mas quando eu fui mãe, eu sempre falo que quando eu saí do hospital com aquele pacotinho aqui, ó, eu era outra mulher. Ninguém te segura. Ninguém me segura. Agora, dá licença, gente, tô chegando. E agora as coisas vão acontecer como nunca aconteceram. E realmente, de lá pra cá, o meu crescimento, assim, foi fora da curva. Coisas que antes eu nem pensava em fazer. Não, vou fazer, vou acontecer, vou buscar isso, vou buscar aquele outro. Vou modernizar a empresa, onde a empresa mais cresceu. Então, a maternidade, ela só faz bem homens. As mulheres vão dominar o mundo, basta que... Meu time administrativo é só mulher, gerente comercial, gerente operacional, Olha. todas mulheres empoderadas. Então, vamos voltar ao tema do livro, encerrando, É. né? Pessoal, então vocês, não só homens, mas também mulheres, tá vendo a conversa daqui hoje, né? Tantas coisas que surgiram, desafios que nós empreendedoras tivemos, que eu tenho certeza que vocês também têm. Adquiram o livro Códigos Empresariais. Lá vão ter várias estratégias para vocês. E eu digo, hoje de manhã, ainda numa outra entrevista, eu disse, é um material riquíssimo, porque é de norte a sul do país. Verdade. As diversas maneiras de ver o mundo empresarial. Então, é uma obra riquíssima, né? Exatamente. Pessoal, eu queria agradecer Ju, Roseli, Jéssica. Obrigada a nós, né? Foi um papo maravilhoso. Vamos combinar mais eventos, lançamentos em São Paulo também. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Belo Horizonte. Belo Horizonte, BH. Isso. E é isso, pessoal. Mais um programa de gestão decodificada. Você que gostou, já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Tchau, tchau. Tchau.